Olá, me chamo Adilza e esse fato ocorreu comigo em uma cidadezinha do interior do Paraná, no ano de 1992. Quando eu tinha 24 anos, eu trabalhava como guarda municipal da cidade. Certa vez, enquanto exercia o meu trabalho, apliquei uma multa de um veículo que havia estacionado em local proibido. A dona do veículo era uma mulher de aproximadamente uns 50 anos de idade. Ela chegou bem no ato da multa. Ela pediu desculpas e disse para mim não aplicar a multa, mas eu não sou do tipo que volta atrás da minha palavra. Além do mais, a multa já estava aplicada. Ela me implorou de todas as formas para que eu não aplicasse a multa, mas eu a ignorei e saí andando. E foi quando virei as costas e ouvi ela sussurrar: "Vadia!" Voltei imediatamente e pedi os documentos do carro e a carteira de habilitação. Ela apresentou os documentos do carro em dias, mas a mesma não tinha carteira e alegou que o carro era do seu irmão. Então eu apliquei a multa por condutor não habilitado, que é 3 vezes o valor da multa simples, chegando a quase R$ 1.000 para o dono do veículo. Bem, a partir daí ela estava bem furiosa, me olhou nos olhos e disse: "Policial, a partir de hoje estará amaldiçoado por Kali, a deusa cigana, e digo essas palavras: não haverá paz em sua vida. Daqui a 4 dias será a próxima lua cheia, e a grande besta temida pelos homens irá a seu encalço, e a sua vida será ceifada." Me assustei um pouco, mas não dei muita bola para o que aquela louca disse. Mas aquilo foi assustador, de fato. Isso ocorreu por volta de 8 da noite, e por volta das 22 horas eu cheguei em casa exausta. Fiquei com as palavras da velha na cabeça. Nessa época, eu morava sozinha, no apartamento no quarto andar de um prédio. Havia 4 apartamentos por andares, mas no meu andar não havia vizinhos. Dos 4 apartamentos do quarto andar, somente o meu era habitado. Naquela noite, eu tive um pesadelo. Sonhei que saí de casa e fui até a loja de conveniência do posto Ipiranga. Precisava comprar cigarros. Na volta para casa, começou a chover. Naquele pesadelo, parecia que era de madrugada. Então me apressei para chegar logo em casa. A rua estava totalmente deserta. E de repente, eu notei que um enorme vulto negro me perseguia. Tentei correr o mais depressa que pude. E quando aquilo chegou perto, eu notei que aquela criatura não era desse mundo. Era uma besta diabólica. Aquilo era enorme. Possuía os olhos vermelhos flamejantes. O seu corpo era repleto de pelos curtos e amarronzados. A sua cabeça lembrava de um cachorro, só que muito maior. E o seu focinho era alongado com longas presas. Tentei correr para casa, mas aquilo me segurou pelo braço e disse com uma voz demoníaca: "Achei você." O barulho de um trovão me fez acordar nesse exato momento. Assim que acordei, eu percebi que a chuva estava torrencial e o meu braço esquerdo estava doendo bastante, como se alguém com uma força fora do comum tivesse o apertado. Eu estava apavorada, não entendi o que foi aquilo. Peguei o telefone e liguei para o meu namorado. O chamarei aqui de Cauã. "Alô, Adilza? O que aconteceu? São 2 da manhã. Amor, você precisa vir para cá. Eu não estou bem, tem algo de errado acontecendo comigo." "Ok, amor, fica calma. Chego aí em 10 minutos. Te amo." Cauã morava a 5 quilômetros da minha casa. Ele possuía uma chave reserva do meu apartamento, pois como eu morava sozinha, eu tinha medo de perder a chave e ficar trancada pelo lado de fora. E quando isso acontecia, eu ligava para ele e ele ia até o prédio me entregar a chave reserva. 10 minutos se passaram e eu estava deitada, quase pegando no sono, e de repente chega o Cauã. Eu não pude vê-lo, pois a luz do quarto estava acesa, mas assim que ele entrou no quarto, ele apagou a luz e logo se deitou atrás de mim e me abraçou. Eu fui contando a ele tudo o que havia acontecido,
enquanto ele passava a mão em meus cabelos. Isso durou aproximadamente uns 5 minutos, até que eu ouvi a porta da sala se abrir e logo meu namorado dizer: "Adilza, cadê você, amor?" Nessa hora, olhei bruscamente para ver o que era aquilo que se deitava comigo, e o que eu pude ver me deixou em completo pânico. Era uma figura totalmente negra, com um aspecto demoníaco. Tinha dentes pontiagudos e uma risada demoníaca. Aquilo subiu em cima de mim e começou a me enforcar e me esbofetear com a outra mão. Tentei chamar pelo Cauã, mas eu estava sem ar. Não demorou muito e o Cauã chegou no quarto e acendeu a luz. Imediatamente, a entidade negra desapareceu num piscar de olhos. Eu estava ofegante e totalmente sem ar na cama. Cauã agiu rápido para me acalmar, pois logo viu o estado que eu estava. Se não fosse ele aquela noite, provavelmente eu estaria morta. Contei a Cauã tudo o que havia acontecido. Ele não acreditou e achou que eu estava imaginando coisas devido ao estresse do meu trabalho. Mas eu pedi que ele ficasse na minha casa por uns dias, pois eu não queria ficar sozinha, e ele concordou. 2 dias depois, Cauã saiu para trabalhar. Ele trabalhava em uma concessionária de veículos. Este era o meu dia de folga, então eu fiquei em casa. Eu estava na cozinha preparando um lanche, isso por volta de 5 da manhã. Era horário de verão, então ainda estava à noite. Logo de repente, eu escuto um barulho na sala. Achei que era Cauã. Talvez ele tivesse esquecido alguma coisa e voltou para buscar. Logo que cheguei, a sala estava vazia, sem ninguém. Corri para o quarto e me tranquei lá. Depois de uns 2 minutos, bateram na porta do quarto com muita violência. E uma voz macabra e demoníaca disse: Abre a porta, rápido! Estamos sozinhos e posso fazer de você o que eu quiser. Seguindo de uma risada demoníaca. Logo que percebi que estava sendo assombrada por espíritos malignos, entrei em pânico e comecei a chorar, pois estava trancada no quarto sem telefone, pois não havia celulares na época e o telefone fixo ficava na sala. Logo que o dia amanheceu, eu saí do quarto e liguei para Cauã. Contei o ocorrido e ele novamente não acreditou, mas pediu que eu chamasse a Karina, uma velha amiga, para ficar em casa comigo e me fazer companhia. E assim eu fiz. Logo eu liguei para Karina e a mesma disse que estava a caminho. Assim que desliguei o telefone, ele tocou de imediato. Quando atendi, aquela mesma voz macabra que acabara de ouvir mais cedo disse: Achei você. Seguido daquela risada demoníaca. Desliguei o telefone e o mesmo continuou a tocar sem parar. Eu desliguei da tomada e assim ele parou. Então voltei para o quarto e assim que entrei no quarto, eu escutei o telefone novamente tocar. Em completo pânico, eu tranquei a porta do quarto e de repente ouvi bater na porta de entrada. Ignorei as batidas por um bom tempo e as batidas ficavam cada vez mais fortes, até que escutei uma voz dizer: Adilza, sou eu, Karina. Abre essa porta. Então eu saí aliviada do quarto e fui até a porta. E as batidas continuaram até a hora que eu abri a porta. E para minha surpresa, não havia ninguém do lado de fora. E neste mesmo instante, o telefone que estava desligado da tomada começou a tocar. Eu saí correndo pelo prédio até sair no térreo e depois saí do prédio. Fiquei lá embaixo por mais ou menos uns 40 minutos até a Karina chegar. Karina era espírita e logo ela sentiu algo errado em mim e também no apartamento. Karina jogou o baralho de tarô para mim. Após jogar o baralho tarô, Karina confirmou toda a minha história, que de fato eu havia sido amaldiçoada por uma feiticeira cigana, e que a melhor forma de desfazer esse feitiço era indo até essa cigana
e pedindo a ela para retirar toda a maldição. Para mim era fácil rastreá-la, pois na ficha da multa que eu havia aplicado nela tinha o endereço do dono do veículo, que era o irmão dela. No dia seguinte era feriado, e nem eu e nem o Cauã trabalhava nesse dia. Então, para não me deixar ir sozinha até essa cigana, o Cauã e a Karina foram comigo. O endereço era um vilarejo bastante afastado da cidade. Logo conseguimos localizar o irmão daquela mulher. Ele parecia ser mais jovem, aparentava ter seus 40 anos de idade. Mas ele não era cigano. Ele disse que não poderia dizer aonde a sua irmã morava. Então eu expliquei a ele tudo o que havia vindo ocorrendo comigo. Ele disse que sentia muito, mas não podia dizer onde ela morava. Ele disse que sentia muito, mas não podia dizer aonde ela morava, pois a mesma o proibia de revelar tal informação. Mas se quiséssemos mesmo falar com ela, que esperássemos ali, em sua casa, que ele iria de cavalo até a casa dela e a traria até nós. Tudo bem, concordamos e lá foi ele. Isso era por volta de 4 da tarde. Ele demorou muito para voltar. Já era por volta de 8 da noite e decidimos ir embora. Estávamos saindo daquele casebre isolado no meio do mato. A lua cheia clareava o caminho e assim fomos em direção ao carro. Mas foi neste momento que escutamos um uivo de deixar qualquer ser humano surdo. Parecia um uivo de lobo, mas aquilo durou aproximadamente uns 30 segundos. Corremos até o carro e foi nessa hora que veio uma criatura de dentro do mato e pulou em cima do carro. Aquela criatura era idêntica à criatura que vi em meu sonho. Sim, aquilo era um lobisomem. Aquele demônio me olhou com aqueles olhos flamejantes e disse com aquela mesma voz demoníaca: Achei você, pois você veio até mim. Corremos de volta para o casebre e aquela criatura veio atrás de nós. E só não nos alcançou porque 3 cães que haviam ali cercaram a criatura. Entramos rapidamente no casebre e nos trancamos lá. Cauã pegou um machado que havia ali e Karina pegou um facão. Eu, rapidamente, coloquei uma água para ferver no fogão a lenha, que já estava aceso por nós, que preparávamos um cozido enquanto esperávamos o homem retornar. A criatura fez os cachorros recuarem e voltou a atenção para nós. Aquilo tentou entrar na casa sem sucesso. Então aquele demônio pulou no telhado e entrou por cima, caindo assim na sala. Aquela coisa era enorme, devia ter uns 2 metros de altura e pesar uns 120 quilos. Quando aquele demônio caiu da altura do telhado, pareceu que aquilo se machucou na queda. Então rapidamente eu joguei água fervendo na criatura, que urrou em desespero. Cauã acertou mais 2 golpes de machado nas costas da criatura, e a mesma coisa a Karina fez com o facão. A criatura derrubou a porta de entrada do casebre e saiu correndo para o mato. Rapidamente entramos no carro e fomos embora dali. Estávamos seguindo pela estrada de terra, a única estrada que havia. E quando achamos que tudo já havia acabado, estávamos enganados, pois no meio da estrada havia galhos e troncos obstruindo a passagem. Parei o carro e Cauã foi rapidamente retirar os galhos e troncos do meio do caminho. Quando já estava acabando, surgiu alguém de dentro do mato, indo em direção a Cauã com uma espingarda. Assim que notei a presença da pessoa, eu acelerei o carro e fui com tudo para cima da pessoa que se direcionava a Cauã com a espingarda. Antes de atropelar e jogar aquela pessoa por detrás do carro, eu percebi que era a cigana. E com a batida, ela capotou por cima do carro e caiu atrás do veículo. Cauã entrou rapidamente no carro. Engatei a ré e passei por cima da velha. Em seguida, acelerei o carro novamente
e tornei passar por cima dela. E então fomos embora dali. Voltamos para casa e juramos nunca mais tocar nesse assunto. Depois disso, eu nunca mais sofri ataques espirituais e nunca mais tive pesadelos. 2 dias depois daquela tragédia, Karina me trouxe o jornal da cidade e eu pude ver na notícia que foi achado um homem morto na mata, com queimaduras de 3º grau pelo corpo. O mesmo levou golpes de facão e machado, dizia a notícia. Então, vimos claramente que se tratava do irmão da cigana. Sim, toda essa maldição caiu como uma armadilha para mim. Mas com a morte da cigana, a maldição foi quebrada. E bom, isso que passei, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Boa noite.